A Bíblia diz no livro de Zacarias, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 14. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Então, Deus se revelou ao profeta Zacarias, enviou uma mensagem para Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor. Betel é uma cidade e o significado é casa de Deus. Sarezer significa príncipe de luz. Regem-Meleque, amigo do rei. Então, analisando os significados dos nomes, tanto da cidade quanto destes dois homens, nós percebemos o caráter espiritual e religioso. A mensagem que eles vão levar, ou no caso que eles vão perguntar, é de cunho religioso. 3. Perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas. Então, é o que eu estou falando. Esses homens, eles perguntam para os sacerdotes e para os profetas. É um assunto espiritual, é um assunto religioso. Quem tem que responder, ou quem deveria, responder, são os sacerdotes e os profetas. Qual é a pergunta? Devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, este grupo, que nós podemos dizer, entre aspas, é um grupo de luto, do pranto, do jejum, do choro, da humilhação, e liderados ou representados por Sarezer e Regem-Meleque, fazem uma pergunta muito importante. Por quê? Porque o jejum era uma prática espiritual, era uma prática religiosa. Mas quando o templo foi destruído, eles passaram a jejuar no 5º mês por causa da destruição do templo. Era uma forma de relembrar, de manter a memória, vamos dizer, acesa, ligada, alerta, daquela dor, daquela humilhação, de por que Deus permitiu a destruição do templo, por causa do pecado do povo. Então, se eles chorassem, pranteassem, se humilhassem, buscassem a Deus, será que Deus iria se inclinar? Será que Deus iria perdoar? Será que Deus ia ter misericórdia? Então, por todos os anos do cativeiro, e nós sabemos que foi 70 anos, eles jejuavam, vamos dizer, em memória da destruição do templo, no 5º mês. E agora que eles retornam para Jerusalém, que a reconstrução do templo já começou, a pergunta é: nós devemos continuar chorando, pranteando e jejuando pela destruição do templo, se agora o templo está sendo reconstruído? Esta é a pergunta. 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: a mim quem? A Zacarias. Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos,
Será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Então, aqui já temos um acréscimo. Então, Sarezer e Regem-Meleque perguntaram a respeito do jejum do 5º mês, que fazia referência à destruição do templo. Agora, fala que também havia jejum no 7º mês, durante os 70 anos de cativeiro de exílio na Babilônia. Esse 7º mês foi também uma tristeza, uma tragédia. Foi o assassinato de Gedalias, que é relatado em Jeremias. E isso foi algo muito grave, que marcou a vida espiritual do povo. Então, eles jejuavam no 7º mês por causa desse assassinato de Gedalias. E aí, tu entende que eles se humilhavam, choravam, pranteavam no 5º mês, choravam, se humilhavam, pranteavam no 7º mês, por 70 anos. Então, este grupo, porque eu falei, né, o grupo de luto, o grupo do jejum, o grupo do pranto, o grupo que se humilhava, vem perguntar para Zacarias, que nós sabemos que Zacarias, além de profeta, também era sacerdote, e para o grupo. Mas Deus questiona. Será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Deus pergunta. Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? Quer dizer, todo o território. Essa referência de sul e Cefelá significa todo o território, norte e sul, leste e oeste, tudo habitado, tudo bom, tudo perfeito, tudo em paz. Então, será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas? Então, durante o cativeiro, eles mantiveram a prática do jejum. 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Nós estudamos em Isaías o jejum que Deus quer. Um capítulo muito forte, muito emocionante sobre o jejum. E aqui, Deus está relembrando. Assim falou o Senhor dos Exércitos. Julguem segundo a verdade. Então, vocês estão me perguntando sobre o jejum? Eu quero falar para vocês que vocês têm que viver na verdade, andar na verdade, falar a verdade, julgar segundo a verdade. Ah, vocês querem saber do jejum? Se vocês devem continuar fazendo o jejum? Eu quero dizer para vocês que vocês têm que ser bondosos, misericordiosos, uns com os outros. Ah, vocês querem saber do jejum? Ah, tá. Vocês vieram da casa de Deus, mandaram 2 enviados, homens ungidos, consagrados, príncipe de luz, amigo do rei, para saber sobre o jejum. Sabe o que eu quero falar com vocês? Para vocês não oprimirem a viúva, para vocês não oprimirem o órfão,
para vocês não oprimirem o estrangeiro, para vocês não oprimirem o pobre, para vocês não maquinarem o mal, não fazerem planos para prejudicar o próximo. Então, a resposta de Deus é um ensino, é uma instrução, é um puxão de orelha, é uma instrução, como Deus falou para Isaías. O jejum que eu quero é que vocês soltem as cadeias da impiedade, que vocês parem de ameaçar, que vocês parem de fazer o mal contra a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, quer dizer, o mais necessitado. Tu vê que tá com fome, dá comida, tu vê que tá sem roupa, veste. Esse é o jejum que me agrada. Deus falou para Isaías. E agora aqui para Zacarias, ele está deixando bem claro que vocês estão querendo saber do jejum? Vocês querem saber do jejum? Eu quero saber se vocês vão viver de acordo com a fé que vocês professam. Eu quero saber se vocês vão pôr em prática a lei do amor, da bondade, da misericórdia. É isso que Deus queria saber. É isso que agrada a Deus. 11. Porém, eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, o que está sendo dito aqui? Que a rebeldia, que a teimosia, que esse coração duro, esses ouvidos que não ouvem, esses olhos que não veem, não permitem que eles pratiquem a justiça, a misericórdia, a bondade. E que por causa da rebeldia, da rebelião, da desobediência, da teimosia, desse coração duro como diamante, é que eles foram para o cativeiro. A consequência de todos os seus erros, todos os seus pecados, de terem abandonado a lei do Senhor, foi o cativeiro. Então, não foram os jejuns que foram feitos ou que não foram feitos. Foi a falta de amor, a falta de justiça, a falta de verdade, a falta de misericórdia, de olhar para uma viúva e saber que ela precisa de ajuda, olhar para um órfão, olhar para um estrangeiro, olhar para o pobre e socorrer. Isso que agrada a Deus, o amar uns aos outros. Aí tu vai chorar, tu vai prantear, tu vai te humilhar, tu vai ficar com fome, mas depois que passar o jejum, tu vai continuar oprimindo a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, fazendo mal contra o teu vizinho, o teu próximo, o teu parente, o teu amigo? O que adianta um ritual sem obediência? O que adianta um ritual com o coração duro, como um diamante, como uma pedra? O que adianta uma religião vazia, uma aparência? Foi o que o Senhor Jesus falou. Hipócritas, vocês dão o dízimo do cominho e da hortelã, mas devoram, destroem a casa das viúvas. (13) Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles.
de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Então, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra santa, a terra consagrada, abençoada, que Deus reservou para os seus filhos, para as suas filhas, para o seu povo, se tornou uma desolação. Por quê? Porque eles pecaram, porque eles se afastaram. Porque para Deus, obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor do que jejuar. Sabemos que o jejum é importante, mas junto com a oração, junto com a obediência, junto com a piedade, junto com a devoção, junto com a misericórdia, com a bondade, com o amor, com a fé, com a graça de Deus. Não para cumprir um ritual, não porque faz parte da minha religião jejuar. O jejum que Deus quer é o jejum que faz com que as pessoas se amem, se respeitem, se considerem. O jejum da justiça, o jejum da verdade. É isso que Deus queria do povo. E eles mandam, enviam 2 homens para fazer esta pergunta. E olha a resposta que eles receberam, do próprio Deus. Que a desobediência foi a causa do cativeiro. Então, eles ficaram 70 anos jejuando, mas será que eles aprenderam a lição? Será que eles entenderam que eles precisavam se arrepender, se converter dos seus maus caminhos? Será que nós estamos mais envolvidos com religiões, rituais, do que com o próprio Deus e com a sua palavra? Fica a reflexão para nós. É mais fácil tu cumprir os rituais do que tu viver e expressar a tua fé. Tu tem um coração puro, verdadeiro, sincero diante de Deus. O que a gente aprende hoje com este capítulo de Zacarias? Assim falou o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro. Então, pratiquem a justiça, pratiquem a verdade. Mostrai bondade e misericórdia. Quando tiver oportunidade, faz o bem. Perdoa, ama, socorre, ajuda. Quando tu puder, quando depender de ti, tenha paz, cada um com seu irmão. Busque o bem do próximo e não o mal. O que Deus se agrada? De que não haja opressão, exploração contra a viúva, contra o órfão, contra o pobre ou contra o estrangeiro. Deus defende a viúva, Deus defende o órfão, Deus defende o pobre. Ele é o defensor dos necessitados. Nós estudamos que Deus criou todas as pessoas para o louvor, para a honra, para a sua glória. Então, quem somos nós para desprezar aquele por quem Jesus morreu? Aquele a quem Deus criou. A pessoa está viúva, ela está precisando de ajuda. A verdadeira religião, a religião sem mácula, é socorrer a viúva e o órfão nas suas necessidades. É abençoar os pobres. Então, Deus não quer que a viúva, o órfão, o pobre e o estrangeiro sejam desprezados, menosprezados, diminuídos, explorados, oprimidos. Porque a viúva já está sofrendo, perdeu o marido. O órfão já está sofrendo, perdeu os pais ou o pai. O pobre, ele carece
Ele tem carência, então ele precisa de amor, de misericórdia, de bondade. Deus não quer uma religião, um ritual vazio. Ele quer obediência, bondade e misericórdia.